Estamos começando mais um episódio do Atuamente, no 14º episódio. Vamos falar sobre exaustão mental com o Dr. Rodrigo Rocha. E eu vou pedir para ele se apresentar para vocês, mas ele é psiquiatra, já está há bastante tempo na área e é uma pessoa, um amigo meu que eu tenho um carinho muito grande, ele sabe disso. E eu estou muito feliz que ele está aqui hoje para falar sobre exaustão mental. Já fizemos alguns outros vídeos juntos, né, de borderline, sobre estresse, sobre medo, sobre algumas outras... Espiritualidade. E a gente vai falar sobre outros temas também. Mas, por enquanto, eu vou deixar que ele se apresente para você. Então, Rodrigo, seja muito bem-vindo. Então, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Todos sabem, me formei em medicina em 2007, lá em Santa Catarina. Depois eu já fiz a psiquiatria, tenho o título desde... agora... eu também não sei. 10 anos já com o título e quase 18 de formado. E hoje eu atuo praticamente a maior parte do tempo no Hospital Santa Mônica, em Itapecerica da Serra, e consultório em São Caetano e também alguns convênios em São Bernardo, na ABC. Resumindo, bem resumidamente, está quase um ano, né, no Santa Mônica, Santa Mônica, falou? Depois a gente quer saber essa experiência, né, em hospital. Eu acho que o conteúdo de hoje vai ter bastante a ver também com as questões do hospital, né? Sim. O pessoal chega lá num momento de exaustão mental, de outras coisas também, porque lá não é só isso, né? Tem dependência química e transtornos mentais. Praticamente são essas duas divisões, né? Que aí engloba tudo. Sim. Mas já trabalhei também em pronto atendimento em psiquiatria no SADEB, lá em Barueri. Também foi uma experiência bacana, foi por um ano também, então é diferente do consultório, a gente pega um perfil de paciente num estágio que ele se encontra da doença instável, né? Então esse contato é importante ali, tanto para você fazer o diagnóstico, para estabelecer já um prognóstico, e no consultório, normalmente quando o paciente já vem encaminhado, já troca de médico, ele está estável na maioria das vezes, né? Então quando ele começa a descompensar, ele já é seu paciente, ele antecipa a consulta, mas é bom que varia um pouco, bacana. Você tem uma experiência grande aí, tanto na clínica, em hospital, em pronto atendimento também, né? Quando você... Antes da psiquiatria, eu fiquei 5 anos no SAMU, era médico regulador e plantonista lá em Itapevi, fiquei 5 anos lá. Também trabalhava de pediatra, né? Como clínico que atendia criança. Então, atendia mais que... crianças do que adultos naquela época, porque faltava, né, plantonistas e o Theo tinha acabado de nascer, então acabou que eu me interessei mais, mas depois de tanto ver as mães, os pais cansados, assim, estressados em relação aos filhos, eu resolvi tratar os pais, né? O Theo tá com quantos anos mesmo? Vai fazer 17. Então o Theo tinha acabado de nascer, imagina só quanta experiência, né? Tinha 1 ano. Que você já tem, que legal. E então hoje o tema é exaustão mental, tô igual a Júlia, enrolando para falar. Gente, ele tem uma menina, a coisa mais linda do mundo, vocês vão ver já. E ela tá aqui na salinha do lado, quietinha, brincando. Uma coisinha mais linda do mundo, princesinha. E ela gravou um videozinho falando para vocês assistirem o vídeo falando sobre exaustão mental, e ela enrolou para falar e eu enrolei agora junto. Tá tudo certo. O que é, Rodrigo, essa exaustão mental? Como que a gente sabe que... Não, primeiro vamos lá, o que é exaustão mental? Depois eu vou para outra pergunta. Então, assim, a exaustão mental, eu vou falar bem objetivo para de repente ficar claro. Isso. A exaustão mental é um desequilíbrio. Uhum. Desequilíbrio do quê? É um desequilíbrio entre o estresse, que são os fatores estressores que todo mundo enfrenta, trabalho, congestionamento, dívida, etc. Que é o básico, vamos falar assim. São os estresses do dia a dia. Vamos dizer assim, estresse basal. Tá. Aí tem, sem ter um equilíbrio. O equilíbrio seria a recompensa. Então, lazer, hobby, atividade física, espiritualidade, contato com a natureza, hábitos saudáveis, por exemplo, né? Não tendo vícios, ou se tem algum vício, não ser tão assim exacerbado. Então, a pessoa está equilibrada. Ela se estressa e ela recompensa, a gangorra ela fica bem. Uhum. Então, ela está normal, como qualquer um de nós. Quando o estresse começa, a exaustão, né? Antes de chegar na exaustão, então começa a ter esse sofrimento. Sim. Por esse
início do desequilíbrio. E o desequilíbrio a pessoa começa a ou negligenciar o que ela já fazia para focar no trabalho, etc. Ou ela nunca nem tinha esses hábitos e aí começou a sobrecarregar o trabalho ou acontecer imprevistos, porque além do basal que eu falei, existem imprevistos, né? Um parente pode vir a falecer, pode ter um rompimento de relacionamento, um filho pode ser diagnosticado com algo grave, Com certeza. algum parente uns pais ter alguma lesão sequelar e eles têm de ficar independentes e um dos filhos, sabe, isso é comum. Então, esse imprevisto que todos nós, né, ou já teve, ou está tendo, ou vai ter, soma com aquele basal e começa a equilibrar a gangorra. Então, é importante, se a pessoa se ela não tem esse insight, se ela não tem essa consciência, ela fica à mercê e aí ela começa a entrar nesse cansaço e aí, dependendo da idade de cada paciente, no caso, é diferente, né? Então, uma coisa é um cenário com um paciente mais jovem, tem mais reservas e menos experiência psíquica, assim, maturidade. É um pouco mais fácil para o jovem, talvez. Demora Normalmente. mais, isso, demora mais para ele começar a perceber, porque ele tem reservas. Sim. Né? Hoje, você vai para uma balada, volta, não sei como você fica, eu fico acabado. Né? Com 20 anos... Era diferente. Era diferente, sim. Não precisava nem dormir. Sim. Isso é normal. Sim. Né? Então, até o próprio trabalho, né? Não precisa nem ser uma balada, mas assim, antes eu trabalhava, você também como médico em residência, isso, aquela loucura toda. Hoje, eu já falo, nossa, trabalhar de sábado, trabalhar de domingo já... O metabolismo também. Antes vai mudando, né? Se eu comer hoje o que eu comia há 10 anos atrás... Né? Muda. Interessante então, isso. Eu não tinha me atentado a esse detalhe. Faz sentido mesmo. E outra coisa, o organismo da gente vai mudando também a forma de resposta aos remédios, conforme vai passando. Então, a farmacodinâmica, a farmacocinética, né? Desde o remédio, quando ele é metabolizado, ele é quebrado, vai na corrente sanguínea, enfim. Vai depender da idade, volume de massa, dos outros remédios que a pessoa pode estar tomando, vai competir pelo sítio, por aí vai. Então, tem muitas particularidades. Por isso que a gente fala que o paciente ele é único. Né? É tailor-made, tratamento sob medida, individualizado. Então, assim, ele teve esse desequilíbrio e aí esse estresse, esse sofrimento, ele vai se acentuando e aí chega na exaustão. A exaustão seria aquele passo anterior ao burnout. Alguns estudos, alguns autores falam. Burnout é um tema bem polêmico, não vou aprofundar, mas o burnout é aquela pessoa que se dedica demais a algo, no caso do trabalho. Então, ela começa a deixar de ir nas reuniões familiares para poder ficar em casa adiantando o trabalho, preparando apresentações. Chega em casa e ainda fica por conta própria, às vezes. Ela tenta fazer super de tudo, focada ali no trabalho. ou porque ela deseja mostrar essa perfeição para poder alcançar cargos, ou às vezes, para se destacar, ela precisa disso, né? E não necessariamente ela é obrigada, tá? Então, um diferencial. Mas, nesse período que a pessoa vai fazendo isso, né, vivendo, começa a afetar o sono. O sono afeta o cortisol, aí afeta o hábito alimentar para mais ou para menos, dores no corpo, e aí começa a descompensar. E aí a pessoa começa a ter aqueles sinais. A cognição fica ruim, né, a memória, a atenção, para prestar atenção numa palestra, ela começa a se distrair mais facilmente, dores pelo corpo, dores de cabeça, muito comum. São muitos sintomas vagos e inespecíficos. E aí ela muitas vezes faz exame, o exame está normal. Toma remédio e o remédio não tem que corrigir do ponto de vista neuroquímico. O remédio toma, opa, não tem nada, ele vai embora. Se você tomar um anti-inflamatório agora, ele vai, cadê? Não tem inflamação, gente, vamos vazar, elimina. Então, a pessoa ela começa a não entender, isso gera mais um estresse e aí começa a ter as perdas, né? Falta no trabalho, começa a ter as brigas, né, com o cônjuge, porque o pavio fica curto, então a pessoa fica muito reativa, se incomodar com barulhos que antes não incomodavam, se incomodar com situações, por exemplo, o marido sempre deixou a pasta de dente aberta, sempre. Começou a irritar, a ponto dela chegar e discutir. Poxa, mas, sabe, não foi algo novo, deixar a toalha. Coisas simples. Então, isso está na literatura. Então, isso é característico. Né? Então, além disso, tem aquela questão
pode surgir algumas lesões, assim, vamos supor, dermatológicas, que é muito comum, ou aquela queda, né, a alopecia areata na barba, enfim. Sim, coceira, alopecia, alergia, hematoma talvez no corpo, já ouvi dizer. Sim, hematoma, também. verdade. Então, assim, aí os médicos, os especialistas falam, não tem, vai para o psiquiatra, aí recorre à última instância. Uhum. Mas a causa é tudo, o tratamento ele consiste praticamente na causa do problema. Entendi. Mas aí, então, a exaustão mental vem primeiro e depois vem o burnout, que é o esgotamento profissional. Burnout é a despersonalização, de fato. É quando a pessoa ela entra no burnout, atendendo aos critérios diagnósticos pela DSM, né? E aí ela começa... É como se ela entrasse num furacão, e aí ela vai, e aí ela só vai ficando mais presa, aí ela... Pum, tipo, surta, assim. Tem uma crise. Enfim, tive 3 casos, assim, nesse um ano. Né? Lá no Santa Mônica, sim, no hospital? Porque ela... Na clínica, aliás. Sim, uma paciente, ela estava tendo muito... Estavam exigindo muito dela. Ela estava dando conta, devido à falta de outros funcionários. E aí ela estava muito... ela estava preocupada com a filha, na verdade, era uma enteada. E na relação dela com o pai, estava tendo um atrito assim, que estava deixando ela muito falo, não falo, enfim, uma situação meio atípica, mas, como eu falei, imprevisto, né? Essa é a particularidade. Ela já tinha problema de insônia, parou de dormir e teve uma discussão meio forte com o marido, e aí ela, tipo, começou a ficar... menos de uma semana, ela começou a ficar um pouco mais confusa, perguntando se o irmão ia vir, uma coisa assim. O marido, nossa, mas seu irmão já morreu e tal. Então ele achou estranho e levou. E aí a gente tratou. Agora, é difícil fazer um diagnóstico assim. Esquizofrenia, é bipolar, Sim. é um transtorno. Não tem como bater um martelo. Ou só foi um estresse agudo, né? Então o diagnóstico que foi feito, não fechou o diagnóstico. Mas ela respondeu bem, às medicações. E agora, o diagnóstico até pode ser fechado, mas isso ao longo do tratamento. À medida que você vai tirando a medicação, ver como ela vai respondendo. Mas é difícil nesse primeiro momento. Né? Entendi. Então, isso todo mundo está exposto. Depende da cultura de cada paciente também, depende de N fatores protetores ausentes ou não. Tá. Quando você falou de burnout também, porque uma coisa está muito próxima à outra, né? Então não tem como a gente... Ou não, tá muito próxima da outra. Então, assim, quando a gente percebe isso, você fala assim, às vezes a pessoa ela fica trabalhando em casa, ela exigem muito dela, sim, mas ela também pode... Aliás, o meio exige muito dela, às vezes, mas a pessoa também pode exigir muito dela. Sim, né? É um traço. Que isso também pode acontecer. E, além disso, eu acredito que não seja só por conta da exigência do meio, mas da própria exigência com ela mesma, em que ela... Sim. Explode às vezes, né? Vai ficando muito... Bem lembrado. Isso aí é uma acentuação de traço, de personalidade. Tem a personalidade anancástica, que seria aquela pessoa, né, desde sempre assim, por exemplo. E mais outras coisas, né? Agora, uma pessoa ansiosa, por exemplo, às vezes ela pode se cobrar mais para tentar fazer mais perfeito, então ela não é anancástica, mas ela tem um traço, né, uma acentuação, e isso está sempre presente normalmente. Sim. Então elas se cobram muito e quando não dá certo elas se culpam. Você percebe que abala muito o emocional. Porque os casos de burnout que eu tive não foram por exemplo, do chefe estar cobrando muito. Era da própria pessoa estar cobrando muito dela. A experiência que eu tive até hoje, assim, sim, nunca peguei o contrário, que eu me lembre. É geralmente ela com ela mesma. Então, esse aí, já que você está aprofundando um pouquinho, só para... É isso mesmo, tá? E as pessoas pensam que... Eu também sou perito, né? Faço perícias, sou assistente técnico e perito judicial. Então... Quando chega lá uma perícia, nada mais é que o juiz designa um perito judicial de sua confiança para fazer um laudo onde ele vai materializar as provas para auxiliar o juiz julgar. E vamos dar o exemplo de um funcionário processando a empresa por burnout. Aí, tanto o funcionário quanto a empresa tem direito de contratar um assistente técnico, que seria um médico, né? Não precisa ser psiquiatra, mas
é contratado para acompanhar a perícia e ele tem toda a liberdade que o perito tem. Então, se o perito ele termina a perícia, tem perito que o judicial fala, você quer fazer alguma pergunta agora? Não, e vai. Ou ele termina, agora você fica à vontade. Tem acesso aos documentos, tudo. E ele não vai defender o cliente, ele vai só representar. Isso é bem diferente. Sim. Então, hoje em dia é muito comum eu estar sendo contratado pelas empresas, porque uma acusação infundada. Então, o que acontece? Você vê a pessoa, todos, nos meus casos, jovens, né, menos de 25 anos, pouco tempo de trabalho e muitas vezes desacordo com o chefe. Então, estava brigando com o chefe, aí começou a levar atestado, aí o chefe transferiu ele para outra loja. E nessa loja ele começava a ganhar bem menos comissão. Aí ele já começou a querer voltar, e aí ele começou assim, ficar reativo, insatisfeito, e enfim, ele alega outras questões que mesmo considerando verídicas, ele não tinha prova de assédio, etc., de ofensas, etc., mas se tivesse, ainda não caracteriza o burnout. E aí ele fala que quando ele pensa em voltar ao trabalho, ele fica tremendo, tem aquela coisa. Isso é insatisfação ao trabalho, né? Tem um CID para isso, é o Z56.4. Uma Qual adaptação... que é o Z53? Porque eu não decoro todos, né, gente? É um livro desse tamanho, assim. Não, eu também não. Eu sei alguns. Qual que é esse? O Z56.4 é desacordo com patrão ou colegas de trabalho. Então, tem um CID para isso. E o Z, ele não representa os transtornos mentais, né? Que seria a categoria F. Então, o Z tem o Z73.1, acentuação de traço de personalidade. Então, é muito, muito amplo, né? Caracteriza sofrimento, né? Z53.2 ou 1 desacordo com o cônjuge, briga. Então olha só quantas coisas tem. Z63 é dificuldade de relacionamento com o cônjuge, né? Isso mesmo. O Z63. E o Z53.4 do trabalho, tem o Z72, problema no estilo de vida, sabe? Umas coisas que é importante você mostrar isso, porque é esse transtorno, é esse comportamento, é esse hábito. Não necessariamente. É uma exaustão. Contribui. Sim. Entendeu? Entendi. Então a pessoa vai falar que está com insônia. Só que ela fuma um maço por dia e ele se separou da esposa, começou a fumar 2. Já tomava meia garrafa de café, agora toma mais que uma. Sempre foi sedentário. Começou a beber, não bebia, pouca quantidade. Mas só estou dando um exemplo de quantos fatores ele está fazendo ou aumentando, que já fazia, óbvio que contribuiu para a insônia. Sim. Aí ele chega, é uma insônia inicial, você vê que por mais que tenha esses hábitos errôneos, desregrados, o paciente ele não tem outras comorbidades. Você faz os exames, você faz tudo, né? Aí você orienta, vamos fazer isso. Vamos fazer um tratamento não medicamentoso, higiene do sonho. Pronto, não dá certo, não rola. Você tem que dar o remédio. Então, e aí você orienta tudo. Então, as pessoas tendem a não ter essa consciência. E quando tem, ignoram. E responsabilizam o remédio. Porque esse mesmo paciente vai voltar no final do mês, doutor, agora aquele 1 não faz mais efeito, estou tomando 2. E também não. Aí eu falo, e se eu continuo compactuando com essa neurose dele, eu estou sendo negligente com o tratamento. Eu falo, não, essa é a minha parte, essa, você tem que fazer a sua, senão não dá certo. Sim. Eu sei que na tua abordagem você gosta muito de indicar livro para os pacientes, você fala muito de praticar os exercícios físicos, de meditar. O Rodrigo também, ele trabalha com espiritualidade, né? Medicina e espiritualidade. Inclusive, a gente se conheceu há uns 10 anos atrás, mais ou menos, num curso de medicina e espiritualidade com o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Na saúde, né? A Unispírita também. Na Pineal Mind, lá na Paula Orozimbo. Eu sei porque eu trabalhei lá com ele. Verdade. Eu trabalhei com ele logo que... Naquela época que a gente se conheceu, eu já trabalhava com ele. Você falou, eu lembro. Eu cheguei a atender lá uns 2 anos, mais ou menos. Eu não tinha meu espaço ainda. Faz muito tempo. Nossa, então talvez faça mais tempo que a gente se conheça. Mas, enfim. Então, ele tem toda uma técnica de um trabalho comportamental com o paciente, de acompanhamento, né? Às vezes, a gente já indiquei paciente para ele, que ele falou assim, não vai tomar remédio, não. Você vai ler isso aqui, você vai fazer isso, e volta quando você estiver com o livro.
Então é interessante, né, a gente pensar em outras abordagens. Mas assim, pelo que eu estou entendendo o que você está falando, e eu percebo isso aqui no consultório também, tem muita gente que fala que tem uma exaustão mental ou que tem um burnout, e aí pede um relatório, um laudo, para a gente poder afastar. Ganho secundário, né? Tanto o psiquiatra quanto o psicólogo. Porém, até que ponto como que você consegue observar no seu consultório ou lá no hospital não, na clínica Santa Mônica, que a pessoa realmente está esgotada emocionalmente? Como que você percebe isso? Bem simples, né? A princípio você vê o sofrimento, a pessoa, por mais que ela esteja manipulando, dissimulando, ela não consegue sustentar por muito tempo, né? Então, num ambiente hospitalar que você está vendo, você está lá toda hora. Mas no consultório você viu pela primeira vez. Se é um paciente seu, que você já segue eles, então você já tem um cronograma, você já conhece ele, então você percebe que se ele mudou ou não. Mesmo ele estando sofrendo, às vezes ele ainda não chegou no diagnóstico. Ele pode estar naquela fase que é o F43.0, estresse agudo, né? Então, o estresse agudo é isso, é a pessoa que acabou de voltar do velório, né? Estresse agudo, sim, que dura pontual. horas até dias. Sim. Então, ou às vezes até meses. Aí já seria outro estresse. Aí já seria outro O estresse agudo vai cronificar de acordo com a vulnerabilidade do paciente, de acordo com o estilo de vida que ele já... Mesma coisa que eu disse anteriormente, vai depender das características, né, dos hábitos dele, que vai permitir ele ter aquele pavio maior ou menor. Então, mas via de regra, uma pessoa sadia, uma pessoa bem regrada, vai sofrer a perda de um parente, normal. Só que ela faz parte do luto, por isso que eu falo que é normal. Sim. Porém, ela dificilmente vai evoluir para o luto patológico e ela vai melhorar aos poucos. Cada um tem o seu time. Mas ela vem demonstrando, esboçando desejo para superar. É diferente aquela pessoa que pega um retrato e fica olhando todos os dias. Após 6 meses, a sensação é como se tivesse sido no dia anterior. Então, o pensamento que ela gera estimula os neurotransmissores, né, gerar aquela sensação, emoção, sentimento e etc. E aí começa a ter a resposta orgânica, baixa imunidade e tudo mais. Então, nesse caso, a gente é fácil quando está no hospital. No consultório, tem aquela coisa, o paciente ele vem sempre pedindo laudo, como você falou, você percebe o ganho secundário, você começa a falar de tratamento, ele não dá intenção. Quando você pergunta quem posso ajudar, ao invés de ele falar do que está sentindo, qual é o sofrimento, ele, estou com um problema, meu chefe, ele só fala da consulta. Tá. Então eu deixo ele falando e vou anotando com as palavras dele. Então ele só fala do problema. Aí eu falo, então agora... E não do sintoma, né? Entendi. Assim, eu falo, entendi você. Você está com um problemão mesmo, mas você me procurou para quê? Eu sou um médico, né? Trato as doenças, sofrimento, assim, mas como eu posso te ajudar? O que você está sentindo? Aí ele começa a falar alguns sintomas, mas não são congruentes com a dinâmica dos fatos. Entendi. Mas não quer dizer que ele não esteja insatisfeito. Sim. Mas aí você vai pegando esses... Mas não chega a ser uma exaustão mental. Não, né? não. É um estresse às vezes nem pontual. Agudo, às vezes nem de Só um estresse. Entendi. Um estresse mas é uma imaturidade emocional que faz com que a pessoa não tenha destreza, habilidade para lidar com essas emoções. Tá. A tua tese você fez em burnout ou foi esgotamento? Foi burnout. Ou foi... O TCC. Ah, foi o TCC na faculdade... Eu fiz a pós-graduação Medicina Legal e Perícias Médicas na Santa Casa de São Paulo. E o tema que eu escolhi foi sobre burnout. E nexo, né, com o trabalho. Sim. Então, li bastante artigo. Sim. Muito interessante, assim. Mas hoje em dia a pessoa fala que está tendo assédio do profissional, do chefe. Os médicos já burnout, já 60 dias de afastamento. É isso que eu pego nas perícias. Eu vejo bastante aqui também o pessoal falando. Agora, na sua opinião, como que você acha que a pessoa deve procurar um profissional para falar assim, poxa, realmente eu estou no estado de esgotamento profissional ou de exaustão mental e eu preciso de ajuda? Em que momento? Quais são os sintomas, né? Que momento que a pessoa já está sentindo isso? Quanto antes, mas para ela procurar ajuda, ela tem que ter o insight, né? Ela tem que
ter o autoconhecimento, perceber que essas anormalidades que estão surgindo e se mantendo, diferente de outros momentos que também existiram, sofrimento normal na vida de todo mundo, ele tem um período, né? Você acorda irritado e não sabe o que é uma oscilação hormonal, e 2 dias depois você já está feliz. Isso não é nem bipolar nem nada, é só quadros isolados. Então a pessoa, quando ela percebe que ela está tendo esse sofrimento, assim, essa mudança de comportamento, está mais de 2 semanas, ela percebe que tem ligação com alguns fatores, né, que ela está vivendo, ela deve procurar já o profissional para poder ser orientada e para ela poder tomar uma decisão, né, porque tomar decisões resolve as coisas, remédio nem sempre. E, se for o caso, iniciar alguma medicação. E muitas vezes nessa fase a gente não usa remédios assim, como a fluoxetina, ou a sertralina, os antidepressivos. A gente usa mais um remédio sintomático, mas para tratar o sintoma mesmo, porque ainda não teve tempo para justificar uma disfunção química, né, onde esses remédios fariam efeito. A pessoa que vem do velório, você não vai dar fluoxetina para ela, antidepressivo. Sim. Ela tem ela com Tá todos os tristeza. sintomas, inclusive com ideação suicida, Suicida, falando às que está vezes, querendo sim. se matar, lógico. Mas você vai dar um ansiolítico, né, um benzodiazepínico, um diazepam, um Lexotan, dormir, um né? para dormir, um indutor, um hipnótico à noite, deixar com um psicólogo, e o psicólogo também, ele vai acompanhar, não porque ela tem um transtorno, para esse luto, ver como ela, né, ajudar a doutrinar, a deixar ela amparada, para ela não desviar para o luto patológico. Orientar os familiares, como conduzir, então, ok. Tá. Né? Quando é alguma coisa mais leve, um estresse, etc., você pode procurar um psicólogo, não necessariamente. O psicólogo, acho que esse é o primeiro a ser procurado, ele resolve muitos problemas antes, né? Não necessariamente precisa ser o Qualquer profissional, psiquiatra. pode ser um médico. Pode. Sim, ele vai poder olhar, fazer diagnóstico diferencial, dependendo se a pessoa teve uma crise. Ele não sabe o que tem, teve uma crise paroxística, ela teve uma descarga adrenérgica, do nada, poxa, nunca tive isso, será que é um infarto? Vai na emergência, mas é um exemplo agudo, assim, então, e é normal acontecer casos assim, isolados, nesse período de estresse que ela está tendo, mas ela não tem a distorção cognitiva. Ela teve aquele mal-estar, fala, nossa, se preocupa, vai. O médico fala, vai fazer a anamnese, e você está assim, assim, assado, provavelmente é estresse, os exames estão normal, as enzimas aqui, o eletro e tal, procura um psiquiatra, um psicólogo, e aí ele me procura, né, em Buda das Artes, que eu atendo lá também, tem vários pacientes que chegaram até final de dezembro, eu atendi, pandemia, naquela fase, então eles chegavam, mas já passaram no clínico, afastaram, já iniciaram terapia, né, quando eu falo, tem que fazer terapia, não, doutor, já estou fazendo, ótimo. E aí você já é diferente o neurótico, né, que ele já está pensando que aquele sofrimento já é um infarto, e esse medo vira uma bola de neve. Sim. Aí esse aí é um outro cenário, mas estou falando no basal, no cotidiano normal. Então, porque aí a minha questão esse tratamento de esgotamento profissional, ele demora muito? Como que funciona? Eu sei que é uma pergunta difícil, no sentido de que é igual o pessoal chega aqui a primeira vez e fala assim, doutora, que eu não sou doutora, mas, né? Quanto tempo vai demorar a terapia? Depende de você, você tem que me responder. Eu vou te mostrar o caminho. Agora, se você vai de bicicleta, vai a pé ou vai estar disposto a comprar e pagar um carro mais veloz, é você que me fala. Normalmente eu jogo a batata aqui para você. Fala, responde você. Entendi. Mas assim, normalmente afasta o paciente do problema. Por si só, ele já desacelera. E a terapia, às vezes a medicação é necessária, né, nesses casos já estabelecido, para poder minimizar aquela fase que ele está muito reativo, muito descompensado, mas a terapia tem que estar... eu acho que como a gente é bem alinhado em relação a essa questão da terapia, você indica bastante para o psicólogo e você também pensa de uma forma que você fala assim, olha, lê esse livro, vê a causa do problema e etc. A exaustão mental, você acha que está bastante ligado a isso também? Por exemplo, vamos lá, resolver o que tem que ser resolvido? Porque Sim. é o que às vezes você falou, às vezes você está num relacionamento que não está legal, você está num trabalho que não está legal. Exato. Então, como é que a gente faz, né, para... Às vezes a pessoa, se ela está começando a se estressar e tem essa consciência, através de palestras que viu, através de uma reportagem, por exemplo, através desse podcast, ela, poxa,
de repente não vou nem precisar correr atrás, mas eu já sei o que está acontecendo. Comecei a ter insônia, comecei a ganhar peso, comecei a gastar mais do que eu precisava, mas isso aqui está acontecendo porque 2 funcionários do meu setor foram mandados embora e agora eu estou trabalhando dobrado e estou recebendo a mesma coisa, só que eu tenho 20 anos de empresa, eu não posso pedir as contas, e meu filho tem só 6 meses, então... Aí, de repente... E fica com medo ainda de perder o emprego, além de tudo, além de estar super sobrecarregado, falando, não posso perder esse emprego por conta do meu filho de 6 meses. E aí depois vamos considerar que ela descobriu que foi uma traição do marido. Olha só. Nossa Senhora. Caiu o chão, entendeu? Sim. E aí, essa questão de não posso abrir mão do trabalho, né, do labor, mas qual é a condição que ela tem do ponto de vista emocional? Só quem foi traído sabe, né? A dor, né? O vazio. Então, esse vazio não é remédio nenhum, tira, né? Mexe muito com o ego. Então, de repente, ela tem o filho que não pode. E aí, como que a pessoa vai lidar com isso? Com quem que vai ficar a criança? Porque aí você já pensou, né? Você, vamos supor, é casado. Aí tem mais essa. Fala assim, se eu perder o emprego... como que eu vou sobreviver? Com quem que eu vou deixar a criança de 6 meses? Se o pai não está ali para ajudar, eu de repente não consigo sobreviver na mesma casa porque, sei lá, as contas são divididas. Sim, não. E aí a pessoa acaba ficando com o marido, perdoando, porque o cara, né, enfim, você não está no método de emitir juízo de valor, mas perdoou e está tudo bem. Só que perdoar, assim, eu falo, paciência, quando você perdoou, eu tô junto, mas não perdoa, então tem que perdoar. Não tem nada de mais você perdoar, mas quando a gente perdoa, é ressignificar, é esquecer. E não na próxima briga lembrar do que aconteceu ou jogar na cara, porque não faz sentido, porque você perdoou. Sim. E ninguém pediu para você perdoar. Então, sabe? Mas às vezes a pessoa, num caso desse, ela não vai perdoar mesmo. Assim, ela vai engolir. Perdoam, não, ela pode muitas vezes engolir, porque ela fala assim, o que eu vou fazer? E depende da forma que foi traído também. Uma coisa é descobrir que... aí eu já estou entrando naquelas particularidades de cada caso, né? Porque olha que interessante. A traição é só o resultado final, mas o que está por trás? É o que está por trás que conta para a pessoa, o cônjuge, definir o que vai querer. E não basta só a situação que está atrás. Foi uma noite que brigou, foi na balada, só beijou a pessoa, ou era uma pessoa do trabalho que já vinham se envolvendo há meses. Olha a diferença. Sim, sim. Talvez eu não perdoaria nenhum. Esse aqui eu até dava um desconto, esse aqui, enfim. Outra coisa e isso ainda depende do paciente, qual é o estilo de vida, a religião que ele tem, as crenças, o caráter, enfim. Então, são muitos fatores que começam a se chocarem. Para as coisas dar certo, tem que casar, tem que se conectar. E aí as coisas ficam alinhadas. Sim. Ou seja, a gente tem que ver o que é cada ponto que está acontecendo. Olha, esse ponto do trabalho aqui, eu estou me sentindo sobrecarregada. Então, será que se eu conversar com o meu chefe e falar, olha o que acontece, eu estou sobrecarregada aqui, 2 pessoas saíram, eu estou fazendo o trabalho dessa pessoa. Concordo. Você pode... Se expressar. Falar, porque assim, as pessoas falam assim para mim, mas eu vou falar alguma coisa, meu chefe não vai gostar. Peraí, se você está falando com carinho, com educação, com propriedade do que você está falando, na minha opinião, não tem problema nenhum. Você tem que se posicionar. Porque o chefe, muitas vezes, e eu falo por mim, falo para a Débora direto isso, eu falo, Débora, você tem que me falar muitas vezes, levanta a mão e fala assim, eu não estou aguentando, você está me dando muita coisa, porque eu estou aqui atendendo, entra um, sai outro, entra um, sai outro, eu faço podcast, faço live, faço um monte de coisa e ela está aqui. Muitas vezes eu converso com ela no banheiro, né? Enquanto eu vou no banheiro, ela está lá, Ana, não sei o que, não sei o que. Então, se ela não me fala, né? Olha, tá puxado, tá assim, tá assado, é que eu percebo a carinha dela, então ela tem sorte nesse sentido, que eu já vejo a carinha dela de tensa, eu falo, tá tudo bem, tá precisando de alguma coisa, e aí eu consigo ver, mas quem não tem essa habilidade, né, de ser um psicólogo, de repente, que vai conseguir fazer isso, não tem problema nenhum você levantar a mão e falar, não é? Sim. E aí, já, vamos dizer assim, o chefe olha e fala, faz sentido, né? 2 pessoas, porque é uma coisa que eu explico para os pacientes, assim, é humanamente impossível realizar o trabalho de 3 pessoas. Então, a gente precisa pontuar, né? Sim. E aí, o que acontece? Esse já é um problema que pode ser resolvido. Beleza. Aí, o segundo é a questão aí do relacionamento. Aí vai conversar com o marido, vai ver o que vai fazer, se não vai fazer, se vai esperar um período, se não vai. Mas conforme você vai pontuando as coisas,
É isso. planejando e organizando, e às vezes um profissional para te auxiliar nisso, Sim. né? Neutro, que vai estar ali te direcionando, às vezes, ou mostrando luz no fim do túnel. Porque eu acho que só o fato de você ver luz no fim do túnel já ajuda pra caramba. Exatamente. Né? Você tendo um planejamento, mesmo que não dê certo, mas você só vai saber depois que tentar. Você já está vendo a luz. Às vezes o fato da pessoa desabafar, Exato. chegar aqui, desabafar, já alivia pra caramba. Porque ela pega e fala assim, meu Deus... eu vou falar isso para uma amiga minha? Que vergonha, como que eu falo um negócio desse? Ela vai ouvir a opinião da amiga. Isso, e não do profissional. E a opinião da amiga é dela, em cima das experiências de vida dela. Então, o que a amiga falar faz sentido para ela, o que ela faria no lugar. Mas para a amiga que foi traída, não faz sentido fazer isso que você está falando, porque ela só não sabe o que fazer, porque não se conhece. O profissional, ele vai dar opinião técnica. Ou muitas vezes nem vai dar opinião nenhuma, ele só vai... Em cima desse cenário, ele vai aplicar algumas ferramentas, algumas dinâmicas para fazer a pessoa começar a raciocinar, porque ele não está tendo discernimento. Isso. E não aí, vê. Porque não tem nenhum problema perdoar ou terminar. O problema é a pessoa não saber o que quer e não tomar uma decisão. E essa decisão entre a razão, o ego ferido e o amor... E a preocupação que você falou, salário, questões, a mulher frágil, né? Aquela questão do instinto, enfim, aí depende da idade dos filhos também. Uma coisa, a filha pequena, outra coisa, filhos maiores. Sim, exatamente. Então, isso conta bastante. E ela fica nessa... E o sofrimento está rolando. Ela não sabe. De repente, o marido fica pressionando, ou de repente, ainda continua morando junto, mas ela tem que tomar uma decisão. Sim. Né? E o marido também, a mulher, se está pedindo perdão, está pedindo desculpa, assim... Tem que ser sincero, porque se repetir de novo, aí cabe também a pessoa, como fala, não tem certo e errado. É você que vai decidir, mas quando você tomar a decisão, tem que saber valorizar, tem que saber ser leal à decisão que você tomou. E se você se arrepender também, ok, volta e tenta recomeçar. Sim. Às vezes não vai dar. Então, a pessoa me traiu, eu terminei. Passou 2 meses, poxa, me arrependi, ainda gosto da pessoa. Aí eu vou lá, ela já está com o outro. Tá tudo bem, tá tudo bem. Porque eu tomei aquela decisão naquele momento consciente. Então eu não vou me culpar por nada. Tinha que ser, eu vou aceitar. Agora, a pessoa que toma aquela decisão da raiva, terminou pelo ego, e depois se depara, não aceita. Aí se culpa. Isso é muito comum, pessoas que perderam o trabalho após ter uma proposta de emprego. Nossa, isso aí é... E se culpam, porque, poxa, se eu tivesse lá, eu estaria ganhando tanto. Mas tá tudo bem, é muito complicado. Eu sabia, eu permiti ser influenciado. Você percebe? Mas a escolha, né? Exatamente. A partir do momento que você fez a escolha, seja ela qual for, foi a tua escolha. Assuma a escolha. Se você escolheu ir por esse caminho, você fala, esse caminho aqui tá melhor para mim. Só que a partir do momento que você escolhe por esse, você abre mão do outro. Sim. Aí se qual que foi bom ou não, mas pelo menos não sei. Isso chama autorresponsabilidade. Então, né? Aceita e tá tudo bem, porque tem os dois lados, né? Não tem jeito. Perfeito. E em relação a dicas de exaustão mental, o que você poderia nos falar para não ter? Evitar? Para evitar. As dicas são simples, mas são... Que não é tão... É simples, mas é difícil de fazer, não é? Então, difícil... Para algumas pessoas. É uma opinião. Eu postei na minha rede esses dias, se for difícil, eu faço. Se for impossível, me dá mais 5 minutos. A mente, ela não sabe distinguir o que é real ou irreal. Ela só vai atender o comando. Então, nesse caso, onde você está exposta ou está vulnerável a desenvolver um estresse, uma exaustão, porque você está encarando agora. Comecei uma faculdade agora, daqui 2 anos eu vou ter o TCC, meu relacionamento tá bom, mas eu sei que só por eu estar me relacionando, eu sei que pode acontecer, o relacionamento é novo. Então, estou dando exemplos de vulnerabilidade. Sim. Uma pessoa que não é solteira, ela não vai ter problema de traição. Não. E para saciar os desejos, é mais tranquilo, entendeu? Então, a pessoa, o outro já tem um filho, enfim, assumiu o compromisso. Tem outros exemplos que eu até amanhã falando. Então, ela pode falar, tá bom, legal, já sei o que eu vou fazer. E o meu lazer? Vai sobrar tempo? E o meu descanso, assim, quantas horas eu vou ter para dormir mesmo? Só 5. Pô, 5 horas... Mas para mim é bom 5 horas, né? Que eu durmo pouco, tenho insônia. Mas para quem está acostumado a dormir 9 horas, começar a reduzir 50% já é um puto estresse. Deus me livre. Eu sou uma que não dormi 8 horas. E o sono é extremamente importante. Então, não dá não. Aí começa a surgir essas questões. A pessoa tendo essa consciência,
Pode entrar. Ó, tem mais aqui, Júlia, vem cá ver. Nessa gaveta, ó. Tem carta de Pokémon. Você gosta de carta de Pokémon, ó. Tem outros brinquedos aqui dentro. Tem um desafio que você pode pegar aqui, ó, dentro dessa caixinha e tirar tudo e tentar colocar de novo, sem deixar ela assim, ó. Pega o binóculo pra brincar, já tá legal. Isso é demais. Agora, aproveita que você tá lá e dá o recado de novo pro pessoal, que agora tá gravando. Vamos, filho. Ah, o binóculo. Agora vem cá. Fala pro pessoal, fala aqui. Pessoal, assiste o vídeo do papai. Ó, você fala assim, cansaço mental, fala. Vai, Ju. Fala. Ju, fala, vai, por favor. Vai, filha. Pro pessoal assistir o vídeo do papai, você fala? Não quer? Não. Então tá cansada. Ela já tá cansada. Então, a gente parou. Eu tinha certeza que ela ia entrar aqui. Você achou que não? Tem problema, acho que aqui é bem despojado. Eu quero que ela entre, que eu sabia que ela ia entrar, tudo, mas ela já estava cansada. Não, eu vou usar ela como exemplo, então, porque acho que faz parte, né? Pode falar? Sim, pode continuar. Então, assim, como é que a gente faz, né? Já identificou, já sabe que tem um monte de questões que está se estressando e tal, então não, jamais pode negligenciar. Você se estressou com ela entrando aqui? Não, imagina. Eu fico preocupado com você. Não, mas pra mim tá tudo certo. Não me estresso, não, fico preocupado com você. O pessoal não vai gostar de ver uma princesa dessa, loira de olho azul, que eu já tinha falado que era linda? Não Teve tem uma vez que a gente como. estava fazendo um teste, acho que era eu e o meu amigo lá, o Edu, e ela, de live, assim, né? Então a gente colocou lá e começou a conversar, mas já estava na live. E ela estava comigo, começou a entrar gente. Eu falei, Edu, já tem mais gente aqui no nosso teste do que quando a gente fez a live de verdade. Exatamente, porque ela chama atenção. Então, agora ela apareceu no vídeo para vocês, eu vou deixar esse pedacinho, porque eu deixei rodando, ela já está cansada, porque ela ficou na piscina o dia inteiro, depois veio para cá, a gente demorou um pouco para mexer nas câmeras e tudo mais, e aí depois rodou o podcast, então ela ficou cansada. Mas ela gravou o vídeo bonitinho, falando para vocês assistirem. E depois ela está esperando a gente no restaurante. Ah, ela quer ir no restaurante. Não, a gente tem que comer no restaurante que é... Ah, no restaurante dela. eu achei que era um restaurante de verdade, Cupcake, é um restaurante de dela, cupcake. que ela preparou bom. pra gente. Então tá, vamos lá. Então vamos continuar de onde a gente parou. A gente estava falando da questão de como que que dicas, né, que você pode dar para o pessoal para não chegar nesse ponto do esgotamento. Equilibrar a gangorra. Perfeito. Para ficar um pouquinho mais leve, então, vai. Se a pessoa ela já faz, por exemplo, eu vou dar só exemplos, né, para a pessoa que já faz. Agora eu tô pensando que ela vai abrir a porta de novo, desculpa. Aí começa a olhar para tua cara e dá vontade de rir. Isso é uma neurose, né? São pensamentos antecipados, errôneos, porque, né? Errôneos ou não, vamos ver. Mas até que ela bata na porta, é tudo possibilidades. E você já está considerando, por isso que está... Entendeu? Isso é o quê? Não é ansiedade? Claro que é. E a ansiedade não é uma neurose? Então, mas você sabe Freud, somos todos neuróticos. Tá, então eu sou neurótica ansiosa, tá, gente? Já estão sabendo aqui, ó. Você tá vendo qual que é o problema? Você tem amigo psiquiatra, você não pode olhar para o lado que a pessoa te analisa. É uma terrível. Neurótico, paciente, ele olha assim e fala, calma, eu tô falando neurótico, não psicótico. E você acha que eles sabem o que é a diferença de neurose e psicótico? Eles não sabem, por isso que eu explico. E como Aproveita, já que você falou, conta pra eles. Se eu falo assim, você é ansioso, ansiedade, todo mundo já ouviu esse termo, sabe? Eu sou ansioso. Tá, por quê? Às vezes ela vai descrever, não, isso aí não é ansiedade. Né? Isso aí é um traço de personalidade ansiosa. Olha só. A ansiedade, que a pessoa fala, é o TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Aí tem a fobia social, agorafobia, tem vários... Né? Mas todas essas ansiedades pertencem a um grupo de neuroses. Neurose é doença do nervo, se a gente for ver. Só isso. Então, agora, vai entrar. E eu gosto de falar, só tem uma neurose. Aí eles acham um nome diferente, eles já começam a falar, poxa, isso aqui, será que mata, né? Aí você fala assim, mas calma. Mas mesmo eles não sabendo o que é, eles já ouviram psicose alguma vez na vida. Sim, já. E eles não lembram. Mas assusta. Assusta, porque o inconsciente vai buscar. Mas, doutor, eu não vejo as coisas. Eu falei, calma, a neurose é isso, é você, assim.
Agora, a psicose é aquela pessoa que tem alteração senso-perceptiva. Então, ela pode ter uma alucinação visual, auditiva, tátil, o cheiro, né? Ela pode estar sentindo um cheiro de podridão. Doutor, estou sentindo o meu coração podre. Ó, isso é uma psicose. Um exemplo, né? Que pega o olfato, pega o pensamento. Aí o delírio, né? Que também é uma outra questão do pensamento. Pode estar persecutório, pode estar místico, religioso, enfim. Assim, o exame de estado mental são várias coisas que a gente avalia. Entendi. Então, essa seria a diferença. Então, fecha parênteses e agora vamos continuar. E aí, o que a gente faz para então, dar uma... Equilibrar. Então, para equilibrar, é simples. A pessoa tem que, primeiro, acreditar no sentido de reconhecer, porque às vezes ele nunca teve essa informação. Ou se já teve, sempre negligenciou, porque não leva a sério. Então, começar pelo que eu mais falo para todos os meus pacientes. Quantos litros de água você toma por dia? Eu, 3. Perfeito. Se a gente considerar 50 ml por quilo peso, até mais um pouco, pela sua estatura e pelo seu peso. Agora, as pessoas falam, doutor, 500 ml. Deus me livre. Ixi, água, eu nem gosto. Mas a senhora fala de um jeito meio que irônico, assim, você acha que isso é bonito? Eu falo, não, você tem que ver que o seu corpo é 70% água. E água é um nutriente que dá vida, né? Quando a pessoa, a NASA procura a vida nos outros planetas através de evidências de água, por exemplo. Então, é tão banal, é tão assim, simples, e a pessoa não... Você fala, ela fica ouvindo, mas não escuta nada, sabe? Então, é isso, é se hidratar bem, é valorizar o sono, para quem pode. Se está tendo algum problema, não interessa se vai ou não usar algum remédio por um período Tem a qualidade de sono, pelo menos, né? Sim. Vai dormir só 4 horas, 5 horas, porque precisa trabalhar, precisa fazer alguma coisa, mas preze esse tempo, pelo menos, né? Tem que ter contato com a natureza, pisar no chão, na terra, abraçar uma árvore, meditar, enfim. Isso é importante, né? Tem que ter a espiritualidade em dia. Então, não importa a religião, o que importa é a pessoa ter uma crença e uma força maior. Os estudos já mostraram isso, né? Tem muitos artigos, qualquer um pode colocar lá no Google acadêmico, importância da espiritualidade e nos transtornos mentais. Poxa vida, vai ver coisas que... Aquela reportagem, eu vi no teu Instagram, era do quê? Que você postou, com todo respeito, bem... Não, é uma matéria. Bem ruim, né? Qual? Uma que apareceu no jornal, alguma coisa assim, mas não dá para ler direito o que não, que é. Aquilo lá não era para as pessoas lerem, era só para ver o título. Que eu não enxerguei também, porque eu estou precisando usar óculos já, entendeu? Porque eu não... O que era o título? É uma matéria que eu escrevi sobre a importância da espiritualidade na saúde mental. Ah, tá. É uma matéria. Embaixo tá o que está escrito no jornal, tá embaixo. Ah, na descrição. Ah, que ótimo, não vi. Tá bom, vou ver. Então, verei. Assim, isso é importante, né? Alimentação, hoje em dia é difícil a gente comer saudável, é difícil. Então, se a gente não leva marmita, dependendo do lugar que você vai trabalhar... Lascou. Então, às vezes é melhor passar fome em jejum naquele período do que comer uns negócios que você encontra por aí. Sim. Então, assim, tem que valorizar. Não que você tem que ser tudo metódico. Não, mas eu entendi. Incentiva a fazer jejum intermitente. Não, é porque você vai encontrar algumas coisas realmente que não é legal. E tá complicado, né? Essa questão da alimentação. Só um parênteses rapidinho, mas é muito importante. Eu tô querendo estudar cada vez mais sobre isso, porque isso interfere. Tô com vários livros lá falando sobre... Desbiose, né? Esse aí é o tema para um podcast. É um tema interessante, porque assim, quantas pessoas estão morrendo de câncer no intestino ultimamente? Né? Justamente porque o negócio tá... Não, sim, concordo. Tá tudo bagunçado, né? Aquela época lá da Parmalat, do leite, que eles colocaram água oxigenada, o pessoal tá colocando um monte de coisa que sabe lá o que é que estão colocando na nossa alimentação. Verdade. Triste. Fecha parênteses, continua. Então, é isso. Outra coisa, atividade física, hoje em dia, eu falo, não é mais uma questão de vaidade, uma questão de estética. Já pode até ter sido no passado, né? É verdade, eu concordo. Hoje, se não fizer atividade física, na verdade, o termo correto é exercício físico. A atividade física, a minha atividade física não é igual a do carteiro. A atividade física do carteiro é maior que a minha. Eu trabalho sentado, ando pouco, entendeu? Exercício físico é quando você está se condicionando. Então, exercício físico pode ser academia, crossfit, um esporte,
correr, natação, qualquer coisa. Mas quando eu falo atividade física, eu quero que o paciente entenda, porque ele já aciona no gatilho. Academia, doutor, não faço, não gosto, não sei. Tudo bem. Pode ser dança, tênis, sei lá. Atividade aeróbica, 20 minutos ou mais, pelo menos 4 vezes na semana. Tá. E o que seria atividade aeróbica? Polichinelo, você pode fazer na sua casa, pular corda, você pode fingir que está correndo parado. Às vezes eu não fui na academia, está chovendo, não tem como fazer. Com pouco tempo, ao invés de treinar o tempo que eu treino, eu fico 1 hora, faz 20 os minutos. agachamentos, aquele que agacha e pula, né? Não sei como chama aquilo. A série, eu estou vendo alguma reportagem, então quando você vê, já passou do tempo. É verdade. Então, assim, você não quebra a rotina. Isso produz dopamina, isso vai ajudar na neuroplasticidade, no discernimento, quando você se depara com o problema. Também é tema, que cada tópico que eu falar seria um tema, que é muito profundo, aqui eu só estou pincelando. Né? Então, atividade física seria isso, quando eu falo atividade física mexer o corpo, a mente e a alma. Então, o corpo fazendo isso, uma caminhada, ok. Outra coisa é um hobby, uma coisa também tão... a importância de ter um hobby. Sim. E hobby, as pessoas às vezes pensam, kart, enfim, pensar... às vezes, mas kart pode ser um esporte, né? Não, futebol com os amigos, não, isso aí é seu esporte, né? Conta como atividade física, né? Dependendo... Se você joga uma vez futebol e usa mais 3 dias para fazer outras coisas. Mas o hobby pode ser coisas bem mais simples, né? Colecionar algo, pode ser aprender algo, né? Então, tocar piano, exato. Sei lá, fazer uma... Então, eu fiz minha matrícula, vou começar a tocar bateria. O teu filho tocou no Rock in Rio, né? Meu filho, eu me inspirei no meu filho, no Theo, né? Ele tem 17 anos, ele já toca há muito tempo. Muito tempo, ele começou com 7 anos, nós temos quase 10 anos, 9 por aí. E aí ele está indo muito bem, e a bateria é uma coisa que envolve coordenação, qualquer instrumento. Concentração, qualquer. Né? Foco. Então você vai estimular áreas do cérebro que você nunca estimulou. Sim. E a música por si só é uma terapia, né? Sabendo aplicar. Então, assim, aprender um idioma novo, aprender a fazer algo que você nunca fez. Outra coisa que eu desenvolvi, hobbies meu, montar um cubo mágico. Eu nunca montei um cubo mágico na vida, né? Pra quê? Aí o meu filho montou. Onde você aprendeu isso, né? Nos tutoriais. E tem algoritmos, existem, né? Sim. Eu vi você montando um cubo mágico. Não, eu tenho, por quê? Porque eu incentivo o hobby. Mas você não terminou? Você não conseguiu ainda? Consegui. Já, né? Porque eu já vi você montando. Levou 1 mês para eu aprender. Tá. Depois eu aprendi, aí eu ainda demorava para montar. Hoje eu monto em 3 minutos. Meu filho em menos de 1 minuto, às vezes. Olha. Mas o campeão aí no mundo 6 segundos. Caramba. Mas assim, é muito legal. Isso, e você fica lá, né? Outra coisa, eu comecei a fazer a bateria, eu trouxe as baquetas. Você gira elas na mão. Sim, já vi. Eu comecei a colocar no YouTube como girar a baqueta. Tem um monte de vídeo ensinando. Então eu fico dirigindo, estou aqui. Você está sentado, conversando, esperando alguém. Você pode estar, se permitindo, está estimulando. Então isso é importante, né? Você pode começar a aprender a fazer uma mágica. Coloca na pandemia, eu falava isso pro meu filho. Então, a gente está sem se ver, tá? Mas vamos no seguinte, amanhã você vai me apresentar uma mágica e eu uma também. Então eu ficava pesquisando, treinando para ter uma conexão. Sim. Né? E sair um pouco do foco do problema, né? Com certeza. Porque a gente fica ali pensando no problema e não tem que ter um equilíbrio, né, no geral. Isso é importante. Hoje de manhã, eu tô com bastante coisa para fazer. Como eu te falei, carnaval, trabalhei, gravei podcast, tô com os atendimentos, leitura, enfim, uma série de coisas. E aí tem um aniversário amanhã que vai ser lá em Cabreúva. E aí eu pensei assim, ai meu Deus, Cabreúva, pegar e ir até lá, depois voltar. Guera, né? Pra ir num... Sei lá, eu coloco no Waze, eu não sei nem para onde eu vou. Uma vez eu coloquei no Waze e fui parar na praia, pra você ter ideia. Não, é sério. Eu fui colocar o endereço, eu nem lembro para onde que eu ia, aliás, eu estava indo para a praia, fui para São Paulo, olha, eu sou perdidona, assim. E aí eu fiquei assim, vou ou não vou? Aí eu falei, não, cadê o equilíbrio? Quanto tempo faz que eu não fico tanto tempo fico um tempo com a minha família, todo mundo, pai, mãe, tia, tio, primos, crianças e tudo mais. Isso vai ser importante. Lógico, eu não vou ficar muito tempo, mas vou ficar algumas horas ali, umas 3, 4 horas. Sim. E depois eu volto, porque é uma para ir e uma para voltar, pelo menos, né? E eu tenho outras coisas para fazer.
Então, eu fiquei pensando nisso. Eu falei, poxa, eu preciso ter o equilíbrio, porque senão você vai entrar num nível de exaustão muito grande, de estresse. E aí vai aumentando cada vez mais, né? Exato. Aí pode ir para o burnout. E a última pergunta, do burnout tem mais algum outro? Tem algo além disso? Se a pessoa não parar, ela começa a estressar tanto que a imunidade vai baixando. Ela pode estar... ela vai deixando de se alimentar, ela começa a desencadear problemas clínicos. Ou aumenta também a alimentação. Ou aumenta, sim. Recompensa. Pode surgir questões mais clínicas que acabam agravando o estado emocional dela e ela acaba sendo... não vai para o trabalho. E quando você oferece o atestado para quem está com burnout, eles falam, doutor, não quero, eles não aceitam. Ou se aceitam... já vi isso. 10 dias, não, me dá só... Porque você tem medo de se prejudicar, eles não querem. É diferente aquele outro caso... Do outro caso que a gente estava falando. Sim. Que a pessoa pede, me afasta. De um afastamento. Então é verdade. Legal. Muito obrigada por ter vindo até aqui, por falar um pouco sobre esgotamento profissional, sobre exaustão mental. Eu estou enrolando tudo aqui também para falar. E fala para o pessoal onde que o pessoal te encontra nas redes sociais, onde você atende. Então, assim, primeiro que eu agradeço, né, o convite. Esse aqui é um tema que a gente falou, é um tema gigante. Aqui o podcast, por mais que fosse 5 horas de podcast, né, não iria esgotar. Tem vários vídeos desse tema no YouTube e é tudo, um dando uma ênfase mais na parte fisiológica, outro mais na parte... Enfim, aqui a gente... Dá para ampliar isso, né? Objetivo, né? Agora, se a pessoa fala, mas o que tem a ver fazer tal hobby? E vai pesquisar um pouquinho, ou se tiver curiosidade, a gente pode falar também, responder perguntas, enfim. Bom, no mais, eu trabalho em São Caetano, na Manuel Coelho, na Instituto Corpo e Mente. Atendo às segundas-feiras, o dia de manhã das 8 até às 17 horas. E no Instagram é dr.rodrigo.rocha.oficial. Tá, eu vou colocar na descrição aqui para vocês. E lá tem alguns vídeos também da princesinha, que vocês vão ver, que finalmente ele me ouviu. Eu falei, põe essa relação tão bacana que você tem com a sua filha, coloca aí para os papais, para incentivar os papais também. Então, parabéns por isso. Eu ia falar que eu ia usar ela como exemplo, né? Então, o contato do pai com a filha, com o filho, é importante. Tem estudos mostrando a ausência do pai na separação, ou na morte, no abandono. Porque tem muitos estudos sobre a ausência da mãe, ok? Mas começaram a sair alguns estudos e tem, né, algum problema. Então, outra coisa que eu uso como hobby, então, tá com a minha filha, brincar de tudo. E com o Theo foi a mesma coisa, né? Até assim, tudo que eu fiz com o Theo, eu tenho que fazer com a minha filha. A idade não vai ser um problema, porque às vezes você fala, poxa, é diferente. E eu faço. E é muito gostoso, libera muita ocitocina. Sim. Isso abaixa o estresse, isso te deixa, com certeza. A compaixão, enfim. E outra, você voltando a ser criança, naquele momento que você está brincando, se permitindo, você esquece dos problemas. Você não dá liberdade, você diminui aquele tempo livre para ficar preocupando num problema X, Y ou Z. Sim. E aí você pode, de carnaval, eu fui de fada com ela, mas assim, a fada... Você foi de fada? Foi de fada, mas você olha assim, parece a fada Walking Dead. Eu quero ver, cadê? Você não está no Instagram? Não colocou? Acho que ainda não. Por favor, né? Vamos colocar isso aí para o pessoal ver. E assim, como eu já disse, eu conheço o Rodrigo há muito tempo. Então, eu falo que a Júlia foi um presente na tua vida, sem dúvida nenhuma. Não, meus 2 filhos, eles entraram em momentos... que o Theo eu não... Assim, vi pouco, né? Vi uma vez no aniversário da Júlia só. Mas assim... a Júlia, nesse momento, eu acho que ela... Eu até gravei um áudio para ele esses dias falando assim, nossa, que legal que você está postando da tua filha e tudo mais, porque ela te dobra no sentido do Rodrigo ter aquela postura mais... Ele chega aqui, quando ele trabalhava na clínica, de médico, tinha uma postura mais assim... Não nego. Eu falava assim, Rodrigo, oferece um café pro pessoal, oferece um cafezinho. Não vou oferecer nada. Posso oferecer lá fora. Aqui dentro é relação médico-paciente. E a Júlia, ela veio trabalhando bastante coisa em você. Na verdade, eu sempre fui assim. Eu sei. Só estou mostrando. Sim.
Eu sei, Mas mas a era, gente muda, mas né? desculpa, era, como é que fala? A proteção, né? Você sim. sempre foi assim, tava guardado aí Mas a dentro. maturidade faz com que você, uma vez que não abandona os Sim. estudos, e você se muda a rota, foi o que eu falei, segue o plano A. Tá Não deu certo. certo, vou pro B. B, não tem C, problema. D, E às E. vezes não é que não deu certo, é porque você não tinha uma visão ampla ou uma consciência expandida. E naquele momento estava tudo certo e fez sentido. Não é que fez sentido. Mas agora você passou de nível. Então Sim. aquilo deixa de fazer sentido. Não é que está errado. Sim. Funcionou até me conduzir àquele ponto. Agora a gente continua. Então essa plasticidade cerebral, que é essa facilidade de se adaptar, de adaptar, resiliência, sim. ressignificação, enfim, é muito importante. A terapia do riso, a musicoterapia, dançoterapia. Nossa, a música é muito importante. Então, eu só estou exemplos de outras formas, porque tem a terapia, tem hipnose, regressão, Brain Spot, barra de axis, constelação, mesa radiônica, teta healing, apometria. E não deu certo coisa. essa? Procura, aí vai indo o abecedário todo, não Mas, deu assim, certo. Uma se complementa a outra, Sim. não substitui, depende da crença do paciente, depende da questões financeiras, acesso, tudo. E cabe o profissional priorizar entre fazer psicanálise hoje e fazer uma terapia cognitivo-comportamental, faça esse. Ou faça os dois, ou se for escolher um, esse aqui. E no caso de esgotamento profissional, juro que é a última pergunta pra gente finalizar. É que agora eu fiquei com dúvida. O que você orienta dessa lista toda aí? Pode ser, dependendo de algumas características, a terapia eu iria indicar, e mesmo que o profissional avaliasse e não visse assim, fatores predispostos e apenas foi aquela questão pontual, ok, então 3, 4 sessões, fechou. E aí ele poderia continuar com a biblioterapia, a leitura, para aprender a tomar decisões que não sabe, aprender a dizer não, aprender a se impor, como você falou, falar com o chefe. É só falar, ninguém vai te mandar embora porque você pediu, sei lá... Só explicou o que está acontecendo, né? E se não deu certo, faz um relatório e protocola no RH. Mas não vai ignorar. Você está registrando, está elaborando provas e está expressando a sua emoção, a sua razão. Então, acho que isso é importante. Ela está pondo para fora. Um exemplo. Agora, se a pessoa ficar guardando, ficar remoendo, contando para todo mundo... Faz o quê? Não. Ninguém E aí só piora a situação, né? Para ela aceitar. Sim. Então, a gente tem que ter autorresponsabilidade. Sim. Claro, cada caso é um caso, mas a gente tem que sempre lembrar isso. Tudo que a gente está passando hoje, colhendo hoje, é porque a gente plantou lá atrás. Tá feliz? Continua. Não está feliz? Começa a mudar hoje o plantio para lá na frente você porque mudar. nós somos responsáveis pelas nossas... Escolhas, decisões, as coisas, né? Mas não sei o que, eu tô gordo. Escolha. Tá gordo e o que você pode fazer para mudar? Né? Não aceita fazer academia, não aceita fazer dieta. Ou faz academia uma semana, vai uma vez a cada 2 vezes na semana, 3 meses e para. Faz as dietas. Não tem constância. Então você percebe que é uma autossabotagem que tem que ser trabalhada com a terapia. Sim. E por aí vai. Aí tem... É que eu falo que são duas coisas, né? Uma, você paga um preço de ser tanto de estar acima do peso e de tanto de não estar acima do peso. Os dois são dois preços que você está pagando, porque o outro você também é dieta, não sei o quê, não sei o quê. É o caminho do meio. Qual você quer, né? Gente, vamos parar aqui, porque senão, a Júlia não bateu na porta. Que pena. Então era uma neurose mesmo, uma psicose da minha cabeça. Viu? Acabou e isso está provado, né? Mais de 90% das neuroses, dos medos que a pessoa tem, não se concretizam. É verdade. Virou estatística, tá vendo? Nossa. E como a gente sofre, né? Com essas coisas. Que loucura. Exato. Gente, então esse foi o 14º episódio do Atuamente. Eu gostei muito desse bate-papo. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui num sábado. Estamos gravando num sábado. Um dia lindo de sol. Foi. E a gente está aqui gravando para vocês. Então, por favor, curtam, compartilhem. Quem não está inscrito no canal, se inscreva, porque tem muito conteúdo legal aqui. E bora passar esse vídeo para frente para que mais pessoas entendam um pouco mais do esgotamento profissional. Do esgotamento mental. Já está esgotada, já está vendo. Isso é normal, esses lapsos. Nossa Senhora. Não, mas o podcast me cansa pra caramba, sabia? Nossa Senhora. Eu saio destruída daqui. Enfim, beijo pra vocês.
Beijo, beijo e até a próxima.